Olá, meu nome é Tereza Cristina Castilho Goraieb, eu sou engenheira de alimentos formada na Unifeb, Barretos. Em seguida, eu fiz uma especialização no Instituto Adolfo Lutz em Laboratório de Saúde Pública. Continuando a minha carreira, eu participei do programa Alimento Seguro durante muitos anos e fiz o mestrado e meu doutorado na Unesp e BIUSI em Engenharia de Alimentos e recentemente, há 13 anos, trabalho aqui na FATEC Rio Preto no curso de Tecnologia e Agronegócio. Hoje a minha função é estar falando sobre a redução e perda das perdas e desperdícios de alimentos. É dentro do módulo 4 de Segurança Alimentar, Tendências e Inovações de Produção Sustentável de Alimentos. A realidade atual da fome hoje e até 2030, a pergunta é essa. Então, no relatório da ONU, no ano pandêmico marcado de 2021, o aumento da fome no mundo, houve um agravamento dramático mundial em 2020, muito provavelmente relacionado às consequências da Covid-19. Embora esse impacto da pandemia ainda não tenha sido totalmente mapeado e um relatório de várias agências estima que cerca de 1/10 da população global, até 811 milhões de pessoas enfrentam fome no ano passado, 2020 também. O número sugere que será necessário um tremendo esforço do mundo para honrar sua promessa lá na Rio 20 anterior para acabar com a fome até 2030. A realidade também coloca uma discussão dos governantes e membros das Nações Unidas que girou em torno de como alimentar a população crescente no mundo, como vocês estão vendo nessa foto da própria Nações Unidas, segundo os dados que pode chegar a 10 milhões de pessoas em 2060. No Brasil, a rede Pensa, Vigisan 2021, o cenário não deixa dúvidas de que a combinação das crises econômicas, das políticas sanitárias, provocou uma imensa redução alimentar em todo o país, da segurança alimentar. E o mais importante é que diagnosticou que 116,8 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar no Brasil, metade da população, e 19,1 milhões passam fome hoje no Brasil. Mas, afinal, a gente tem que entender o que é que nós temos com tanta fome, que esse desperdício ou as perdas ocorridas no país provocam para não estar chegando esse alimento para a população. Quando nós pensamos no nome perdas e desperdícios, é a mesma coisa? Então, as perdas é uma redução considerada não intencional de alimentos disponíveis para o consumo humano. Ela ocorre por conta da semente mal plantada, desde o manejo, do mau armazenamento, do mau transporte e também da danificação no próprio processo nas agroindústrias e na própria esfera do supermercado e do consumidor, em toda a cadeia. O desperdício também é um pouco diferente de perdas. Ele é um descarte intencional de produtos alimentícios apropriados para o consumo humano. Portanto, decorrente ao próprio comportamento das pessoas, no seu dia a dia, na sua casa, na gôndola do supermercado, ao você arrancar uma fruta de uma penca, ao você amassar uma embalagem, e portanto, ele é decorrente do próprio comportamento da pessoa que prioriza a estética do que a qualidade do produto. Muitas vezes, aquela banana ou aquela fruta, ela está mais amarelada e por estar manchada, a qualidade dela é até melhor do que aquela que é verde. Então, assim, ele ocorre muito desperdício na esfera da distribuição e do próprio consumo na sua residência, que você compra, deixa na geladeira e ela vai se perdendo e, ao mesmo tempo, ele passa a não ser perda, ele passa a ser um desperdício próprio da sua atitude. Então, as perdas e desperdícios no mundo e na América Latina, ela vem sendo trabalhada há muitos anos. E o mais interessante é que a gente chega em 2021 com o relatório da
FAO, dizendo que cerca de 30% dos alimentos produzidos no planeta sejam desperdiçados ou perdidos por ano, chegando a 1,3 bilhões de toneladas, cerca de 77 milhões de toneladas apenas na América Latina. E quando a gente observa esses dados, que são mais de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são jogados, a gente tem que parar e pensar assim, todo esse volume vem de onde? Então, 28% são perdidos no final do processo de produção. 22% durante o manejo e armazenamento na produção, na propriedade rural ou num local de armazenamento comum de uma cooperativa. 17% no mercado de distribuição em atacado e varejo também. E 28% nas nossas casas, no nosso dia a dia. Olhando para essa realidade, nós temos que pensar como que é que foi conduzido até hoje todo esse contexto de perdas e desperdícios para o mundo, de forma assim, a quantificar, a entender do jeito que nós estamos enxergando nesse texto anterior. Bom, um dos principais trabalhos realizados pela FAO foi em 2011, onde foi realizado o levantamento das perdas e desperdícios global, no mundo todo, por uma equipe. Essa equipe, um dos maiores pesquisadores é Gustavo Son. Ele é um dos pesquisadores que conseguiu criar um estudo que é a base para que, depois de 2011, todos os outros trabalhos fossem feitos com um cunho de maior estatística, melhor levantamento para nos nortear as ações. Então aqui vocês vão ver que ele verificou o volume das commodities existentes por regiões em milhões de toneladas. Então, de cereais, de tubérculos e raízes, de oleaginosas, de frutas e vegetais, de carne, de peixes e produtos em geral. Quando ele observa isso, você verifica que a América Latina, o maior volume nosso, está praticamente em frutas, em hortaliças, né? Nós temos um volume grande de frutas que são exportadas também, e em cereais, mas nós não temos produtos industrializados como nós encontramos aqui na Ásia e encontramos nos Estados Unidos e na Europa. Então a gente está ainda caminhando a passos bem devagar. Agora, ele também fez em todas as regiões do mundo um levantamento separado para dizer a per capita, o desperdício de cada um desses locais, de quanto que a per capita de quilos de alimentos perdidos ou desperdiçados pela população. Então a gente observa que na América Latina, que é o nosso case, nós temos em torno de 200 quilos por ano perdido ou descartado, né? E o restante, a gente vai ver aí, 20% ou 20%, talvez a gente tenha 20 quilos por ano, 20%, 20 quilos por ano são realmente o que a gente consome. Quando a gente observa para cereais, aqui se falando em torno de porcentagem de perdas e desperdícios, e onde a gente verifica que nós temos a perda e desperdício, ela acontece desde a agricultura até o consumo. E é nítido que essa agricultura, a semente, o manejo, tudo, já ocorre a perda do alimento em torno de 6, 7%. E aí quando a gente observa o consumidor, que é um desperdício, não é uma perda, você vai verificar que ele já é um volume maior, em torno de 30%. E aí, olhando para os outros países, a América do Norte e a Oceania, ela tem uma perda de desperdício muito grande, em torno de quase 30 e poucos por cento. E aí, o que nos coloca? Coloca que no consumo só no consumo, América do Norte. E na Europa também, uma perda em torno de mais de 20, em torno de 20. E aí você observa que foi um estudo importante para nortear quem realmente estava
perdas e principalmente cereais, né? Agora, quando a gente pega tubérculos, você observa também sendo destacados na América do Norte e na Oceania. E no país, no Brasil, América Latina em si, no nosso país, que é um dos maiores da América Latina, a gente não tem tanto perdas e desperdícios no consumo. Porém, na agricultura e na produção, nos processos de pós-colheita e produção, você verifica uma queda razoável ali para ser comparada com os outros países. Mas, quando a gente olha para óleos, para as sementes, a gente observa que na América Latina a gente também tem um trabalho não tão bom na agricultura e no processamento, tá? E aí ocorre uma perda e desperdícios nesse momento. O consumidor não tem um desperdício tão grande. Ao olhar para frutas e vegetais, é importante verificar a diferença que ocorre da América Latina para a América do Norte, né, e Oceania, com relação à nossa perda na agricultura, elas são similares. No pós-colheita, a nossa perda já é maior. E quando você olha na área de consumo, o nosso consumidor já é mais consciente com relação a frutas e vegetais do que da América do Norte e da Europa. Então, assim, por que isso acontece? Porque lá, por mais que ele tenha um clima favorável, a maioria das frutas adquiridas por eles são frutas que vão do nosso país ou de alguns países de temperaturas ideais para produção de frutas. Quando a gente pensa em carne, a gente é notório que a maior perda de carne ocorre na hora da produção na África. Então, na Sub-Saara África, é notória a perda na criação do animal. Agora, no Brasil, a gente pode verificar que a perda da carne ela ocorre em torno de 20%, e no consumo, não chega a 20% a perda, mas no consumo, que nós estamos vendo aí no gráfico, a América Latina, ela tem um hábito de cuidar mais com relação à carne. Porém, continua tendo um desperdício no consumo na Europa e na América do Norte, e na Oceania. Então, esse trabalho, ele foi, assim, relatando todos os detalhes das commodities. Então, em peixes, a gente observa também a perda muito grande na América do Norte no consumo, devido à perecibilidade do peixe. Agora, no Brasil, nós não temos o hábito de consumo muito da carne de peixe. Então, o nosso consumo, a maior perda nossa está no processamento, que a gente não aproveita totalmente aquilo que é derivados do peixe e não tem um cuidado tão grande na hora de ser processado. Então, observando os produtos do dia a dia e os produtos processados, a maior perda por desperdício desses produtos já prontos para consumo, a gente observa que na América do Norte ele ocorre com maior intensidade e que na América Latina nós temos no consumo não tanto perdas, né, mais desperdício, mas as maiores perdas ocorrem no processo da distribuição nos supermercados. Então, assim, essa pesquisa, ela norteou como deveria, de 2011 para cá, como que o mundo deveria se comportar, e a FAO, através desse estudo, começou a ter outros tipos de trabalho para engrandecer as perdas e desperdícios. No ano passado, nós tivemos os índices de desperdício alimentar no relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, um relatório em que as principais conclusões define que continua a mostrar que cerca de 931 milhões de toneladas são desperdiçadas, né, em 2019, 61% das quais provenientes da família, do que está na residência, 26% de serviços alimentares e 13% do retalho que sobra, né, em indústrias. O que sugere que 17% da população global, ela pode ser, ela desperdiça alimentos em 17% e 11% nos agregados familiares, as pessoas que vão te visitar ou pessoas que chegam ao país que vai estar tendo turistas, por exemplo.
Nos serviços alimentares, 5%, e no retrabalho, no retalho, nas barbelas, no padrão não normal, como vocês estão vendo dessa cenoura, é em torno de 2%, que é o retalho. A gente chama assim, o que não foi apto em qualidade para o consumo na visão da pessoa que vai consumir. Foi verificado também que o desperdício per capita nos agregados é bastante semelhante entre todos os países, e sugerido também que o desperdício ele é igualmente ele tem uma relevância em todos os países, de alto, médio, baixo, em rendimento do PIB nessa área. Isso diverge de alguns autores que dizem que o desperdício pode se concentrar só para os consumidores dos países desenvolvidos e as perdas de produção no armazenamento e transporte de alimentos dos países em desenvolvimento. Lá naquele estudo de 2011 já apontava essa característica, por isso vocês vão ver que a estimativa do desperdício feita por Gustav Solm em 2011 é relatada como sendo os dados que não permitam uma comparação robusta ao longo do tempo. Talvez tenha que modificar esses dados a nível de consumidores, e os agregados das famílias parecem ser mais do dobro da estimativa da FAO. Então, lá em 2011. E quando ele falou isso, é onde vocês vão ver que mais para frente eu vou estar abordando o que foi tomado de providências pela FAO. Não há dado suficiente também da fração comestível e da fração alimentar mesmo. Então, assim, o que era a casca e o que era o alimento em si, na pesquisa de Gustavo Solm. E aí, Gustavo Solm, e quando a gente vê a parte do rendimento comparativo de cada país, entre ossos, caroços, da parte não comestível, casca de ovos, predominem nos países de rendimento mais baixo, há um desperdício maior e suficiente nas áreas das pessoas que não têm conhecimento. E outras estratégias estão sendo feitas agora, no Brasil principalmente já tem sido feito o reaproveitamento dessas partes dos alimentos que podem ser comestíveis. O Programa de Rastreabilidade e Monitoramento RAMP, da Associação Brasileira de Supermercados, ele, no Brasil, são desperdiçados cerca de 41 mil toneladas de alimentos, quantidade suficiente para garantir 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, para mais de 19 milhões de pessoas. Fora isso, esse dado coloca o Brasil entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Processos de captação e busca para a eficiência dos supermercados estão sendo muito implantados pela Abras, e as equipes que trabalham com frutas, legumes e verduras, principalmente, fazem um monitoramento contínuo e uma abordagem de controles, e os produtos da cadeia de frios, como carnes, lácteos, também nas redes de supermercados do nosso país está sendo feito um trabalho excelente pelo programa e pela Abras para que isso ocorra de uma forma melhor. E para a quantificação, depois daquela pesquisa de 2011, o propósito foi criado por todos os órgãos que vocês encontraram, e a gente vê que a preocupação desses órgãos era criar um grupo de empresas que pudessem gerenciar essa perda e desperdício de alimentos. Criou um trabalho na LW, Standard Exec, para que se fosse feito um padrão para contabilizar e relatar a perda e o desperdício de alimentos no mundo. Então, essa quantificação foi criado padrões e o que e como medir essa situação. Incentivou uma consistência e uma transparência nos dados coletados no mundo todo. Então, foi criado um padrão para permitir a quantificação e, ao mesmo tempo, as linhas de base e acompanhamento para o direcionamento no nosso direção para a meta do objetivo 12.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Aqui tem um errinho. E outras metas foram criadas baseadas nesse PDA. Então, o
qual que é a visão geral de etapas na hora que você vai fazer uma pesquisa sobre perdas e desperdício de alimentos? As etapas para contabilizar e relatar corretamente essas perdas. Recentemente eu fiz um trabalho, vou colocar no final aqui para vocês, que eu usei, me baseei nesse material para poder fazer a pesquisa do meu trabalho. Então, o protocolo de perdas e desperdício de alimentos, ele tem um padrão para contabilizar e relatar essa pesquisa. E ele vai, primeiro ele tem definido o seu objetivo, o que você vai fazer como pesquisa. Os princípios de contabilidade e de relatório, você vai definir e estabelecer um escopo de um projeto. Logo em seguida, você vai verificar e decidir como quantificar com o protocolo de perdas e desperdícios de alimentos. Coletar as análises de dados durante aquele período determinado que você determinou no seu escopo. Em seguida, você vai calcular todos esses resultados, vai avaliar se tem algumas incertezas na estatística proposta, fazer revisões daquilo que você coletou e verificar se tem algum dado ainda para ser investigado e relatar no inventário de PDA para que esse material possa dar um norte e definir metas para a ODS 12.3.3 e opcional para acompanhar ao longo do tempo também depois dessa pesquisa. Alguém poderá dar continuidade ou você mesmo. Então, quando você faz o design do padrão do PDA, possui 3 características muito importantes. Para dar resultados, os princípios dos orientadores sustentam o seu desenvolvimento para que aquele país possa, com aquela pesquisa, ter fundamentações. Então, os tipos de materiais e destinos possíveis para você fazer a pesquisa, seja de uma fruta, ou de uma planta, ou de um animal comestível, você vai ver o alimento que você vai consumir em si e partes desses alimentos que você não vai consumir. Esse alimento não consumido, você vai caracterizar. Eu fiz a pesquisa com desperdícios de banana, né, em supermercados, e ali eu tive que quantificar ela como um todo, porque a perda, ela ocorria naquele segmento, e ele ocorria em todas as partes do alimento, tanto comestíveis como não comestíveis, que na realidade não é não comestível. Uma casca de banana ela é comestível e tem uma quantidade de fibras muito grande e excelente. Então, o padrão que você definir vai ser um padrão que permite definições modulares, permite o uso de diversos métodos de quantificação e espera-se que sempre ele envolva tudo que tenha dentro daquele produto que você está pesquisando, um alimento, ou local que você vai estar pesquisando. No caso da gôndola do supermercado, ele é considerado, por grau de população, ele é considerada desperdício ou perda mesmo. Ele é classificado nos dois. Ele pode ser uma pessoa que tirou a banana da penca, ou a penca que teve um grau de maturação alto e pela característica física e as cores, a pessoa rejeita ela e se torna uma perda. E um desperdício quando a pessoa tira aquela banana. Então, assim, isso é a diferença entre perdas e desperdícios, tá? Para contabilizar esse escopo de um inventário de uma perda e desperdício de alimentos, você tem que definir algumas coisas muito importantes. A determinação do escopo do inventário, o que será quantificado, o que eu vou quantificar. Então, eu vou quantificar o alimento ou partes do alimento. Então, quando você faz uma pesquisa numa gôndola do supermercado, você vai quantificar o alimento como um todo. Você não vai quantificar o quanto perdeu de casca ou o quanto perdeu de fruta, de polpa de fruta ou o que for. Verificar se o destino desse produto foi para processamento ou não, ou se ele foi para compostagem, ou se ele foi para aterro sanitário. E assim você vai ter um destino para poder discutir o seu documento. E a determinação dos métodos de quantificação, como que você vai quantificar? Eu vou quantificar numa previsão dos 3 anos consecutivos, a quantificação será coletada diariamente, porém o valor numérico vai ser colocado mensalmente em cada unidade que você fez o levantamento. E aí você vai ter também levantamento da onde foi parar o destino. Tantas unidades que você pesquisou daquele módulo, no meu caso eram supermercados, encaminhavam para o Mesa Brasil, outras encaminhavam as perdas para o banco de alimentos e outras descartavam para ração animal.
e algumas nem nada, ela descartava no lixo comum. E os limites da categoria que você vai definir é qual é a minha abrangência. Então, para a minha pesquisa, eu tive que buscar no município de São José do Rio Preto a quantidade de estabelecimentos que teriam possibilidade de comercialização de bananas durante todos esses 3 anos. Então, assim, a geografia, onde eles estavam dentro do município, assim você caracterizar a sua pesquisa. Então, é assim que se monta um procedimento para a pesquisa de descarga de perdas e desperdícios de alimentos. Tá? Então, o padrão de quantificação de perdas e desperdício de alimentos o que? É o escopo de um inventário. Então, você define prazo, você define o tipo de material, o destino e o limite que você vai estar fazendo a sua pesquisa, em que local, em que região e como você vai abordar essa pesquisa. Então, para isso, eu tive que conversar com alguns orientadores de alguns órgãos, como a CAD, o pessoal aqui da Vigilância Sanitária, para entender como que eles gostariam que isso chegasse para eles poderem tomar atitudes, né? E aí, atitudes assim, para melhoria, não para punição, porque não existe uma punição. Agora, como o método de quantificação, ele tem muitas maneiras para você, quais as entidades que pode quantificar, né? Quem são as pessoas. O padrão fornece orientação sobre 10 possíveis métodos de quantificação, incluindo pesagem, análise de composição, de resíduos, quantidade de balanço, de massa, a inspeção do produto. E aí você vai definir o seu escopo e nesse momento você vai definir como você vai quantificar, o que você vai quantificar e a estratégia. O padrão PDA também estabelece requisitos para relatar os principais limites. Então, você tem que ter uma amostragem correta, você tem que ter um escalonamento dos dados sempre na mesma sequência, nos 3 anos sempre na mesma sequência, e uma avaliação de possíveis incertezas, porque no meio do caminho, um dos supermercados, por exemplo, eu tinha sempre 2, 3 supermercados que eu coletava, mas eu não colocava no meu material, mas eles estavam ali porque eu tive um supermercado que ele faliu no meio do trabalho. E aí, como eu tinha já uma pesquisa com um supermercado suporte, teve como eu manter a minha pesquisa das 15 unidades. Bom, para comunicar esses dados para a ODS 12.3, até 2030, a previsão dela é reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial nos níveis de varejo e do consumidor e reduzir as perdas de alimentos ao longo da cadeia de produção e abastecimento, incluindo as perdas no pós-colheita. Então, essa meta dela, eu encaixei nos níveis do varejo. E o mais importante, cada pesquisa vai nortear aquilo que é necessário para alcançar esses objetivos até 2030. Então, os dados sobre o desperdício de alimentos em relação ao ODS 12.3 serão recolhidos, utilizados na Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, e os questionários sobre cada questionário, a gente propõe uma estatística de cada seção de tipo de resíduo. Então, para cada realidade de cada pesquisa, vai ter um tipo de levantamento. O questionário é enviado a cada 2 anos, para cada país. Então, o nosso país ele tem um trabalho riquíssimo, que é considerado esse trabalho da rama, na área de varejo e de consumo. E esses Serviços Nacionais de Estatística do Ministério do Ambiente, que nomearão um único ponto focal de desperdício de alimentar no país para coordenar a recolha de dados e elaborações de relatórios. E esses dados, eles serão disponibilizados publicamente na base de dados global, nos indicadores da ODS, e os relatórios, eles vão ser publicados a cada intervalo, e intervalos de regulares até 2030. Para nortear o que nós atingimos. O próximo passo é como comunicar. Então, esses questionários serão enviados pelos membros. Em setembro de 2022 já tem um relatório que será enviado, comunicados para a base de dados global, e até fevereiro de 2023 provavelmente isso já vai estar sendo publicado. Os países que realizar novas quantificações a cada 2 anos, ou, na realidade, ele quantificar todos os setores simultaneamente. A pesquisa está sendo elaborada de forma que todos realizem praticamente as mesmas pesquisas para dar um norte. E recomenda-se uma quantificação de cada setor pelo menos uma vez a cada 4 anos.
reconhecendo também que os esforços de todos os países que estão participando em quantificar e comunicar o desperdício alimentar. É uma metodologia no âmbito de variação, né? E a valorização de todos esses índices que vai acontecer vai permitir coerência entre as nações e apoiar a interpretação da ODS. Aqui é uma das pesquisas realizada pelo Brasil em parceria com a União Europeia. É uma pesquisa feita pela Embrapa e pela FGV, que foi realizada, a gente teve em 2017 e em 2018 publicada. E o mais importante é que essa pesquisa, de um modo geral, os achados da pesquisa reforçaram a importância das parcerias públicas-privadas em campanhas abrangentes para elevar a conscientização sobre o problema de desperdício de alimentos. Ela foi uma pesquisa que foi feita também em outros países, na Suíça e na Holanda, e ela gerou entrevistados de 62 consumidores em supermercados, nas lojas de conveniências e feiras da cidade de São Paulo. Também foi realizada durante 5 semanas. Então, o objetivo era avaliar a compra e consumo de alimentos brasileiros a partir do olhar dos europeus. Eles vieram para cá para ver essa verificação e analisou as anotações de campos, as respostas de questionário, fizeram um dia de campo. Então, quando vocês quiserem dar uma olhadinha, essa pesquisa foi muito importante e ela é recente. É uma pesquisa que deu uma noção. E na segunda fase foi avaliado 1.764 famílias, que deu um percentual que 686 famílias participaram. Também em um relatório de um diário alimentar. Eles falaram que eles se alimentaram, fizeram um relato, e essa pesquisa está lá nesse site e já no Intercâmbio Brasil-União Europeia sobre desperdícios de alimentos, tá? É muito interessante. A pesquisa que eu realizei, ela está publicada no livro de Ciências Agrárias e Indicadores de Sistemas de Produção Sustentáveis, e ela está no capítulo 12 deste livro, que foi realizado no ano passado também. Nesse momento foi fechado com esse trabalho. Foi muito prazeroso, porque ele nos deu algumas iniciações científicas de alunos, trabalhos de graduação. Ele foi feita essa pesquisa com apoio da APAS, da nossa região, que pertence à Abras. Tive que enviar esses ofícios todos e, enfim, foi feita uma pesquisa muito bacana no ano de 2018, 19 e 20 sobre perdas de alimentos no município de São José do Rio Preto, mas focando em bananas, tá? Então, as perdas de bananas nas gôndolas dos supermercados. E eu posso garantir para vocês que o desperdício de alimentos é um dos maiores problemas solucionáveis do mundo, mas nós temos que ter muita atitude, muito trabalho a ser de conscientização. Quando combatemos a perdas e desperdícios, a pergunta é essa: em que momento? É desde que você tem uma semente de uma planta, desde que você criou um animal e desde a hora que você coleta o leite ou qualquer produto. Estamos combatendo perdas e desperdícios em todas as etapas da cadeia dos recursos utilizados? A pergunta é essa. Por exemplo, de água, de energia, de combustível, o solo e outros diversos recursos humanos e naturais na cadeia de produção de uma alface. Quanto se perde? A pergunta também, assim, no mínimo uma alface, que vocês estão vendo aí nessa foto. O desperdício de alimentos é, hoje, o terceiro maior responsável pela emissão de gás carbônico na face da Terra. Então, a nossa responsabilidade para o desperdício de alimentos, que é voluntário, a perda ela é involuntária, agora o desperdício ele é voluntário, você faz com que aquilo ocorra. Então, assim, é importante que nós tenhamos uma consciência futura. Eu sugiro, como um estudo, que vocês busquem. Esse vídeo ele é muito rapidinho, mas ele te mostra o quanto se perde. É um vídeo no YouTube. O quanto a gente tem de desperdício de comida e dessa comida, dessa perda na gôndola ou no desperdício da própria pessoa que rejeita aquela fruta que não tem o formato, como vocês viram, aquela cenoura, ou que rejeita uma banana que está pintada. Então, assim, isso é desperdício. Agora, a perda é aquela que cai no pé da fruta devido a uma ventania. Essas causas de perda são involuntárias. Então, essa conscientização a partir de hoje, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Ele é muito rapidinho, é um vídeo de 2 minutos, mas ele é legal para você ter uma visão entre perdas e desperdício. Eu agradeço a atenção e vamos para a próxima
tá? Muito obrigada.